Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Então agora a crença nos nomes e atributos de Allah. Agora o primeiro, o que significa os nomes e também os atributos? Não é só no Alcorão que tem o que? Os nomes e os atributos de Deus. Como nas antigas escrituras também tem. Deus tem o Altíssimo que nomes e também o que? Atributos. Quando a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, o nome Todo-Poderoso, o Senhor, Rob, a gente vê também o que? O sábio, sapiente, que às vezes traduzem, né? Onipotente, onividente, são nomes de Deus o Altíssimo. Onisciente. Agora, aqui é um nome, depois tem o que? Um atributo. Agora a gente fala Deus, Rahim, ou seja, misericordioso. Esse é o nome de Deus, misericordioso. Aquele que tem misericórdia, aquele que possui a misericórdia absoluta. Toda misericórdia que você vê nesse mundo pertence à misericórdia de Deus. É por causa da misericórdia de Deus, o Altíssimo. Quando você vê um animal dando carinho para o seu filhote, isso é por causa da misericórdia de Deus. Quando você vê o amor de uma mãe por um filho, ou de um filho por uma mãe, ou de um marido para sua mulher, ou de um pai para um filho, tudo isso é por causa da misericórdia de Deus, o Altíssimo. Como foi citado em vários ditos proféticos. Agora, a gente viu que o nome é o misericordioso. Nome misericordioso. Agora o atributo desse nome, misericórdia. Clemente, o nome de Deus, o Altíssimo, Rahman. Agora o atributo, Rahma, ou seja, misericórdia. Entenderam? Al-Malik, ou seja, o soberano. O atributo, soberania. É dessa forma, para vocês entenderem o que ele quer significar aqui. Com nome e atributo. Depois ele cita na primeira linha, no primeiro parágrafo, a crença no que Allah atribuiu para si mesmo, que encontramos no Alcorão e na tradição de seu mensageiro, ou seja, nos nomes ou atributos com os quais Allah se descreveu. Agora só a gente pode falar que é nome de Deus aquilo que Deus o que? Revelou em seu livro, no Alcorão, na palavra dele. E também só podemos falar que é nome de Deus aquilo que o profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele, notificou. Falou, isso é um dos nomes de Deus. Ou que ele suplicava, por exemplo, quando ele fazia súplicas, ele falava alguns nomes de Deus. Dessa forma a gente pode falar o quê? Que é o nome de Deus. Ou seja, o nome de Deus é por uma revelação de Deus Altíssimo. O que ele revelou na sua palavra, para o seu mensageiro. Eu não posso falar, olha, esse nome eu achei bonito, então também é nome de Deus. Esse nome eu me agradei, eu achei bonito o significado dele, esse é o nome de Deus. Não tem como. É só se for o que? Revelado por Deus o Altíssimo no seu livro, no Alcorão, ou na tradição profética, que é os ditos proféticos, ou seja, o profeta nos notificou, como o profeta fala no dito, aquela pessoa que decorar, ou seja, não só decorar, memorizar os nomes de Deus, e também entender e ter confiança naqueles nomes, entrará no paraíso. Entrará no paraíso. Quando a pessoa entende agora, quando a gente fala o nome de Deus, por exemplo, Alim, ou seja, onisciente, aquele que sabe tudo. Quando a pessoa reflete nesse nome, aquele que sabe tudo,
aquele que sabe todos os atos que eu faço, aquele que sabe da minha intenção, sabe o meu pensamento, sabe o porquê eu faço essa obra, sabe o porquê eu deixei de fazer essa obra. Aí vem o temor, a temência a Deus. Sabe o que eu estou fazendo sozinho, sabe o que eu estou fazendo em público, tudo Ele sabe, nada se esconde dele, onisciente. Então a pessoa que teme a Deus, quando ela entende, ela memoriza primeiro e entende esse nome, depois ela pratica esse nome na vida dela, no cotidiano dela. Agora a pessoa quando está sozinha, o que impede essa pessoa de olhar para aquilo que é ilícito? O que impede essa pessoa de fazer algo ilícito? De escutar algo ilícito? A temência por Deus. A temência de saber que um dos nomes de Deus é o quê? Onisciente. O que possui a onisciência. Aquele que tudo sabe. Então, quando a gente começa a refletir nos nomes de Deus, o Altíssimo, a fé aumenta, o entendimento aumenta. E um dos melhores livros falando sobre isso é o livro do Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, que ele fala sobre al-Asma wa Sifat, que é os nomes e os atributos de Deus, o Altíssimo. Como que ele simplifica naquele livro? Claro que a língua dele é eloquente, não é qualquer pessoa, ele, o grande sábio, ou Hujjat al-Islam, como é o apelido dele, a evidência do Islã. Mas, como ele simplifica, como ele toca no coração da pessoa quando tu lê aquele livro, falando sobre os nomes de Deus, os significados, as práticas na sua vida, praticando aquele nome de Deus. Tu crendo, quando eu creio Deus onisciente, quando eu creio em Deus o sustentador, o único que sustenta, como que vai ser a minha vida? A vida da pessoa, do crente para o descrente é muito diferente. O crente, o que tem fé, sabe que o sustento dele está nas mãos de Deus. Como que uma pessoa vive quando sabe que o sustento dela está nas mãos de Deus? Que depende o quê? Da permissão de Deus. Esse sustento é igual àquela pessoa que acha que o sustento vem do esforço dela, que é o patrão dela que tem que dar o quê? O dinheiro dela, o salário dela. Se não der, não vai ter. Não sabe que aquele que sustenta o patrão dele é Deus, o Altíssimo, que também sustenta ele. Sua vida é outra. O olhar, o jeito que você vê a vida é de outra forma quando você entende os nomes de Deus, os atributos de Deus. O profeta que passa sobre ele sempre o que? Tentava mostrar, não só na teoria, os nomes de Deus, como também na prática. Como por exemplo, irmãos e irmãs, uma passagem que o profeta se encontrava sentado com seus companheiros, e uma mãe procurava o seu filho, desesperada, e o profeta o que? Observando aquela mãe e os companheiros. O profeta fala que passa sobre ele, quando ela encontra aquele filho, começa a beijar, abraçá-lo. O profeta pergunta para os companheiros, olha a reflexão, olha a meditação, a gente pode falar. Religião do Islã é religião para a pessoa que refletir, meditar, raciocinar, usar essa bênção, esse cérebro magnífico que Deus, o Altíssimo, concedeu para nós, seres humanos. Me desculpem, aqui sempre tem alguma festa. Então, o profeta fala para essa pessoa, para os companheiros, vocês acreditam que essa mãe colocaria esse filho, ou o seu filho, no fogo? Eles falaram, impossível uma mãe colocar um filho no fogo. Uma mãe ama o filho. Eles responderam. O profeta fala, Deus, o Altíssimo, tem mais misericórdia de vocês que aquela mãe tem pelo seu filho. Olha para vocês verem. Isso aqui é um exemplo, uma reflexão. Não é só um conhecimento teórico, na teoria ali, e sim na prática, mostrando para eles
o nome de Deus Altíssimo, o Clemente, o Misericordioso, Ar-Rahman, Ar-Rahim. A gente pronuncia todo dia. Toda oração que a gente faz, a gente pronuncia. Todo ciclo de oração que a gente faz, a gente pronuncia na Fatiha, na Sura da abertura. Como a gente sabe, é um pilar da oração. É um pilar da oração. Ou seja, sua oração só será válida se você o que? Ler essa sura, que é uma obrigação, é um pilar dentro da oração. Então isso aqui todos os dias o que? Você pronuncia o nome de Deus Altíssimo, Clemente, o Misericordioso. Mas o que é o Clemente e o Misericordioso quando está na sua vida, no seu cotidiano? A pessoa que sabe que Deus é o Clemente, é o Misericordioso, como o profeta fala que vai sobre ele, aquela pessoa que tem misericórdia com as pessoas, ou seja, na terra, quem está nos céus terá misericórdia dela. Deus Altíssimo, quem que está? Então isso aqui, irmãos e irmãs, mostra o quê? O que é praticar o nome de Deus, o quê? No nosso dia a dia. Não é somente a crença, eu sei que Deus o que é clemente, eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Ele possui a plena, a absoluta misericórdia, mas como que eu vou usar essa misericórdia que é na minha vida? Aqui que está o segredo. Não é só eu ler um livro, ter informação, olha, eu creio que Deus Altíssimo é misericordioso, eu creio que Ele é o clemente. Claro, foi revelado no Alcorão, todos nós cremos nisso, mas como que eu vou colocar esse nome o que em prática na minha vida? Como que eu vou lidar com esse nome na minha vida? Isso que é o importante. Esse que é o propósito de Deus Altíssimo ter revelado o nome dele. Para a pessoa o que? Suplicar. Se tu quer misericórdia, melhor das súplicas é suplicar para ele, o misericordioso. Ó misericordioso, ó clemente, me dê clemência. Tenha misericórdia de mim. Suplicar para quem? Para aquele que possui a plena e a absoluta misericórdia. Alguém ficou com uma dúvida até agora? Eu citei só esse atributo mais, irmãos, misericordioso, misericórdia, que é o mais fácil para todo mundo que entender. Para mim não citar o que vários e alguém acabar o que se confundindo. São vários os atributos e vários os nomes, mas a gente cita o que alguns só para a pessoa que entender do que a gente está o que falando. Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? Aquele que nega, a irmã Faiza, que Deus abençoe ela, aquele que nega os atributos de Allah, ele é muçulmano ou não? Os atributos de Deus, agora uma pessoa, tem pessoa racional, que vai falar para ti, olha, Deus não tem misericórdia, Deus não é clemente. Porque se tu negar o atributo, tu vai negar o nome. Não tem como tu falar, olha, eu acredito no nome e nego o atributo. Claro que teve seitas inovadoras que falaram isso, eu sei, mas não tem lógica. Olha para você. Eu falo que Ele é o clemente. Eu testemunho que Ele é o clemente. Eu creio que Ele é o clemente. Eu creio que Ele é o misericordioso, mas Ele não tem misericórdia. Ele não tem clemência. Tem lógica isso? Então a pessoa que nega isso, primeiro, está negando o Alcorão, a palavra de Deus. Está negando aquilo que o profeta, que a paz sobre ele, trouxe, que foi revelado para ele. Então essa pessoa que não é considerada o que é muçulmana. Como eu falei para vocês, não é só os muçulmanos que acreditam nisso, que creem nisso. Isso tanto os cristãos como os judeus creem que Deus, o que é o Eterno, que é um dos nomes dele. Que Ele tem absoluta eternidade, que Ele sempre o que existiu, a sua existência é absoluta. Todos nós cremos nisso. Tu não vai achar uma pessoa que crê em Deus que vai falar para ti, não creio nos atributos de Deus. Entenderam? Então isso aí, tu não vai encontrar o que uma pessoa racional falando isso. Principalmente negando os atributos e crendo o que é nos nomes. Da onde que saem os nomes dos atributos? Então não tem lógica alguma. Então o muçulmano acredita tanto faz parte da nossa crença,
de nós muçulmanos acreditar tanto nos nomes de Deus que foram revelados no Corão, como os atributos que também foram revelados no Corão, e também na Sunna do profeta, que é a revelação de Deus Altíssimo para o profeta que passa sobre ele. Alguém ficou com mais uma pergunta? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Facebook, alguém tem alguma dúvida? Então, continuando, Allah possui os mais belos nomes, os atributos mais sublimes. Nada e nem ninguém se assemelha em seus nomes e atributos. Isso também faz parte, irmãos e irmãs, da unicidade. Presta atenção no que ele fala. Nada, nem ninguém se assemelha em seus nomes e atributos. Você é uma pessoa benevolente. Você é uma pessoa clemente, podemos falar assim. Você já tem clemência, tem benevolência, é bondosa, tem misericórdia. Mas não é a mesma misericórdia de Deus Altíssimo. Tu só é desse jeito porque Deus teve misericórdia de você. Tu viu a diferença? Tu é só desse jeito porque Deus Altíssimo teve misericórdia de você. Ou seja, a tua bondade vem da bondade de Deus Altíssimo. Toda dádiva é dele. Todo favor é dele. É Deus Altíssimo. Toda bênção é dele. Então não se compara o teu ato com o teu atributo, a tua benevolência, com a benevolência que é de Deus Altíssimo para a sua criação. Isso aqui tu entende melhor, que são nomes que Deus revelou para o ser humano compreender, para facilitar para o ser humano compreender. Agora, quando a gente fala que Deus tem vida, agora a vida de Deus Altíssimo, ou seja, existe. Nós existimos ou não existimos? Existimos. Mas a nossa existência é que nem a existência de Deus, não é a mesma. Mas a palavra é a mesma ou não é? É a mesma. Isso é para a gente entender. Por isso que Deus Altíssimo revelou. Do jeito que a gente se pronuncia, do jeito que a gente se expressa, para nós entender esses nomes. Então a nossa existência é temporária. Tem um fim, tem um começo e tem um fim. A existência de Deus é absoluta. Deus é eterno, não tem um fim. E também não tem um começo, sempre existiu. Existência é absoluta. Por isso que ele é o Criador. Eu não quero entrar na parte dessa da filosofia, mas simplificando, por isso que ele é o único digno de criar. O único digno de adoração. Deus o Altíssimo. Então, essas são as diferenças. Agora, Deus Altíssimo fala no Corão, Leisa kamithlihi shay. Ali, que é o que ele citou aqui, o autor, claro, que foi traduzido, que Deus abençoe o autor e a pessoa que traduziu. Nada se assemelha a ele. E ele é unividente, unioviente. O Huwa Samiu al-Basir. Aqui está errado. Aqui o tradutor, quando foi traduzir, trocou as palavras. O certo é ele colocar Unioviente primeiro, ou seja, aquele que escuta tudo, aquele que ouve tudo. E depois ter colocado unividente, aquele que vê tudo. Aqui o que foi ao contrário. Tem que trocar, quem está com o livro, o versículo é o contrário. Às vezes, até às vezes quando tu vai colocar, às vezes no Word, acontece isso de trocar as palavras. Às vezes não percebeu a pessoa que fez como a gente pode falar, a revisão. Às vezes acontece isso, não é um erro da pessoa, mas uma falta de atenção, às vezes acontece isso. Principalmente quando a gente faz quando está traduzindo. Coloca no Word, copia, cola, às vezes vai colar um versículo, troca a organização das palavras. Então pode ter sido isso que aconteceu. Mas aqui, para a pessoa quer saber, primeiro é unioviente, depois unividente. Por isso Allah não tem comparação com nenhuma criatura em seus nomes e atributos. Ele trouxe esse versículo, a gente tem que entender por que o autor trouxe esse versículo, para mostrar que ninguém se compara e é semelhante a Deus em seus nomes e em seus atributos, como a gente explicou antes. Agora, quando a gente fala
que Deus, o Altíssimo, agora quando a gente fala Leisa kamithlihi shay, ou seja, não há nada, como traduzir aqui, nada se assemelha a Ele. Nada. Nenhuma coisa, ninguém, nenhuma criatura se assemelha a Ele. Quando Deus, o Altíssimo, como a gente explicou, quando Ele fala sobre misericórdia de Deus não é como a nossa misericórdia. Misericórdia de Deus não é que nem a nossa misericórdia. Quando a gente fala sobre, às vezes no Alcorão isso acontece, de ter versículos que falam o quê? As mãos de Deus, ou a face de Deus. Tu não vai comparar o quê com a tua face? Não vai comparar o quê com as tuas mãos, que se chama al-jariha, que é esse órgão. Não é isso aqui que significa. Não é isso aqui que significa. Ou seja, leisa kamithlihi shay, nada se assemelha a Ele. Nada se assemelha a Ele. Ou seja, tudo que vier na sua cabeça é o contrário do que é Deus o Altíssimo. Então, para vocês não pensarem, às vezes lê um versículo do Corão, mas está falando aqui da face. Não é o que é a face que tu pensa, o que tu tem aqui na parte o que é da cabeça, por exemplo. O rosto, onde tem os olhos, se encontra os olhos, o nariz, a boca, não é dessa forma. É totalmente o que é diferente. Então isso que a pessoa o que tem que prestar atenção. Deus nada se compara a Ele, nada é semelhante a Ele. Alguns dos belos nomes de Allah, o Altíssimo. Aqui ele vai citar o que? Um dos belos nomes. A evidência que o autor traz aqui, claro que ele não colocou aqui outras evidências, mas é a evidência que está na sura da Al-A'raf. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Ou seja, e Deus possui os belos nomes e suplicam a Deus por eles. Aqui ele não citou, que é na Surat Al-A'raf, que é capítulo 7, o versículo é 180, se eu não estou enganado, versículo 180, que fala o que? Que Deus possui belos nomes, os melhores nomes, os nomes perfeitos. Os nomes perfeitos. Isso mostra também que é uma das partes que a gente pode falar da unicidade de Deus, é a gente crer, tomar a crença que Deus tem nomes e tem o que? Atributos. Faz parte da fé do muçulmano. Tu é só considerado muçulmano quando você crê nos nomes de Deus e nos atributos que Ele, o Altíssimo, revelou em sua palavra, que é o Alcorão Sagrado, e revelou para o seu mensageiro, o profeta Muhammad, que é paz sobre ele. E esses nomes não podem o que ser tirados por opinião de um sábio ou por opinião do fulano, e sim algo que é revelado. Ou do Alcorão ou da Sunna, que a gente explicou aqui em detalhes o que significa o que a revelação do Alcorão, como a revelação o que da Sunna. Quem quer voltar nas aulas, está tudo o que bem explicado. Então ele traz agora versículos falando sobre os nomes de Deus o Altíssimo. Disse Allah o Altíssimo, o compassivo, o misericordioso. Compassivo às vezes traduzem o que? Clemente. Tem pessoas que traduzem como o clemente. Disse Allah o Altíssimo, Allah é o onividente, unividente. Isso aí no Corão 42:11, que a gente leu agora há pouco. Depois disse Allah o Altíssimo, Ele é o poderoso, o sábio, Al-Aziz Al-Hakim, ou seja, o todo-poderoso, o sábio. Isso aí até foi citado aqui nas antigas escrituras, vários desses nomes. Depois disse Allah o Altíssimo, Allah não há divindade salvo a Ele. Ele é o vivente, o eterno. O vivente, o eterno, como a gente viu e explicamos, que a diferença entre a nossa vida ou a vida de Deus o Altíssimo, que a gente também não é o que? Eterno. A gente não é eterno. Deus o Altíssimo é eterno. Depois disse Allah o Altíssimo, louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Rob, Senhor do Universo. Então tudo isso, irmãos e irmãs, são o que? Nomes e atributos a Deus o Altíssimo que Ele revelou na sua palavra. Isso não é minha opinião, sua opinião de um sábio, não. Isso aqui é o que foi revelado. A gente só pode afirmar que é nome de Deus isso, aquilo que Deus o que? Revelou. E falou que é o nome dele. E também o que o profeta que é paz sobre ele falou que é o nome de Deus.
Além disso, não podemos afirmar o quê? Que isso é nome de Deus. Que isso é nome de Deus. Eu achei bonito esse nome. Vou dar esse nome a Deus. Vou falar que esse é um dos nomes de Deus. Não pode, pessoa. Não tem como fazer isso. A não ser por uma revelação de Deus. Em seu livro ou pelo seu profeta, que a paz de Deus sobre ele. Alguém ficou com uma dúvida até agora? Agora ele vai falar sobre os frutos na crença dos nomes. Isso que é importante, que a gente falou um pouco antes. 99 nomes e atributos revelados. Isso aí tem um dito, né? São 99 nomes. São 99 nomes. Tem um dito falando sobre isso. É a opinião de muitos sábios que são apenas 99. Apenas 99 nomes. Mas a pessoa, quando estuda mais, ou a gente pode falar, vê a outra opinião, fala, Deus tem mais que 99 nomes. Mais que 99 nomes. Mas tem um dito que é falando sobre isso também. Não quer dizer que é só isso. Ali não está especificando que é só 99, como a maioria dos sábios que responderam, explicando esse dito, né? Que não está afirmando ali que são só 99 nomes, mas falando que Deus Altíssimo possui 99 nomes, que é o dito que eu falei para vocês, que em decorar, memorizar, ou seja, praticar em sua vida, entender o que significa aqueles nomes, entrará no paraíso. Alguém ficou com uma pergunta, não entendeu algo? Então, os frutos da crença nos nomes e atributos de Allah. Conhecer Allah, primeiro fruto, primeiro benefício que a gente aprende, aprendendo os nomes, os atributos de Deus. Qual que é o primeiro benefício que a gente ganha? Conhecer Allah. Como diz, tem um ditado persa bonito, a pessoa que ama o seu amado, lembra muito dele. Esse é um dito persa bonito, que a maioria dos muçulmanos persas falam isso. Ou seja, a pessoa que ama alguém, ou que ama o amado, lembra muito dele, quer conhecer ele. Agora, quando a gente está, por exemplo, num noivado, que é onde a paixão está no ar, como a gente pode falar, né? Quando está aquela paixão quente, quando estão se conhecendo, o noivo e a noiva, ele sabe até o cheiro da carta, ele conhece a letra dela, ele lembra dela em todo momento. Todo momento ele quer escrever uma carta, mostrando aquele sentimento que há no coração dele para a amada. E a amada a mesma coisa. Imagina quando o amado é quem? O Criador, o Senhor dos mundos, o soberano do dia do juízo final, o misericordioso, o onipotente, o onisciente, o sustentador. Imagina quando é Ele o lembrado, Ele o amado. Como será o que? O coração do ser humano vai encontrar o que? Tranquilidade, paz espiritual. A paz espiritual, irmãos e irmãs, tu pode virar o mundo inteiro, tu nunca vai encontrar a verdadeira paz espiritual a não ser na lembrança de Deus, querendo conhecer a Deus, a conexão, a melhor relação que tem, a conexão mais forte, a ligação mais bonita é entre o servo e o Senhor. Não tem ligação mais bonita que essa, entre o servo com o Senhor. Quando a gente fala Arif Billah, ou seja, a pessoa que conhece Deus mesmo. Não é qualquer pessoa. Pessoa que conhece Deus, o Altíssimo. Tu vê, quando tu fala com uma pessoa dessa, tu reconhece de longe. Tu vê a temência, o respeito. Até quando fala, como age, os atos. Porque o quê? Conheceu os nomes de Deus. Conheceu os atributos de Deus. Conheceu a unicidade de Deus. Essa pessoa o quê? Que conhece mesmo Deus. Conhece mesmo Deus o Altíssimo. Então, conhecer Allah, crer em seus nomes e atributos, aumenta o nosso conhecimento sobre Allah e, consequentemente, nossa fé nele.
Por isso que Deus fala no Alcorão: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Aqueles que temem de verdade a Deus são os sábios. Os sábios que temem de verdade a Deus o Altíssimo. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros piedosos, os verdadeiros tementes são quem? Os sábios. Claro, o sábio é que pratica aquilo que ele aprendeu. Quanto mais tu conhece a Deus, mais temência a gente entende desse versículo. Se Deus está falando que as pessoas que temem mesmo a Deus são as pessoas o quê? Que têm conhecimento, que têm sabedoria. Então quer dizer que a sabedoria traz o quê? A temência. Isso aí foi narrado também, tanto nos provérbios de Salomão, que é para sobre ele, que se encontra, né, no Antigo Testamento, que ele fala, mais ou menos, né? Deixa eu me lembrar. Que a procura, como que é? Isso também foi narrado pelo profeta Muhammad, mesmo dito sendo que é fraco, mas pelos companheiros do profeta são o que correto essas cadeias de transmissão, que a sabedoria, ou seja, a verdadeira sabedoria, a principal sabedoria é a temência a Deus. Ou seja, você quer adquirir a sabedoria, pessoa que teme a Deus, é a temência para Deus. Ou seja, se você quer adquirir um conhecimento nobre, qual que é a primeira condição? Temer a Deus, como está no Alcorão, como está também nos ditos proféticos e também nesse provérbio de Salomão que é paz sobre ele. Ou seja, para alcançar a sabedoria, agora eu me esqueci como que é bem escrito o provérbio, mas o significado, para alcançar a sabedoria, ou a porta para a sabedoria é a temência a Deus. A porta para a sabedoria é a temência a Deus. Então a pessoa, quando teme a Deus com conhecimento, é que nem uma pessoa que teme a Deus com não conhecimento, não se comparam. Deus fala isso muitas vezes no Alcorão, que as pessoas que têm conhecimento não se igualam às pessoas que não têm conhecimento. Não há comparação entre elas. E principalmente tem aquela história que a gente vê, aquela narrativa que o profeta que passou sobre ele conta pra gente sobre o povo de Israel, aquele homem que mata 99 pessoas e quer pedir perdão, quer se arrepender para Deus. E a gente sabe que Deus, o Altíssimo, perdoa todos os pecados quando a pessoa quer se arrepende sinceramente. E esse homem, quando vai na primeira pessoa, perguntando esse assassino se tem perdão para ele, o que ele falou? Não há perdão para ti, você já está condenado. E ele o que? Já que eu estou condenado, vou matar você também. Completa o que? 100 pessoas. Depois ele vai para outra pessoa que indicam para ele. Essa outra pessoa que é sábia. Quando chega ele fala, eu tenho perdão. Falou sim, Deus perdoou todos os pecados. Mas tu tem que sair da onde você vive, com essas pessoas que você vive, para você o que? Pedir a perdão sincero, para Deus aceitar. Vai num lugar que tem pessoas virtuosas, indicou a ele. Aqui eu não quero contar a história, mas o que eu quero dessa história? Testificar dessa história. Que o primeiro é uma pessoa o quê? Sem conhecimento. O segundo é uma pessoa que tinha conhecimento. Não se compara. A pessoa que tem conhecimento espalha luz. Espalha luz. Espalha orientação. Instrui as pessoas, como os mensageiros e os profetas fizeram. Por isso que o profeta fala que passou sobre ele. Os sábios são os herdeiros dos profetas. Herdeiros em quê? Se a gente parar para refletir, o que a gente entende desse dito? Herderam dinheiro, deixaram o dinheiro, os profetas, deixaram casas, deixaram terras. O que os profetas deixaram? A sabedoria,
o conhecimento, conhecer a Deus, o Altíssimo. Então, os sábios o que? São herdeiros dos profetas em quê? Em conhecimento, em sabedoria, instruem as pessoas, orientam as pessoas para o caminho de Deus, para o caminho da salvação, para o caminho do bem. Tudo isso que é uma das diferenças entre o sábio e o não sábio. E vários outros ditos proféticos que mostram a grande diferença entre aquela pessoa que Deus concedeu o que é o conhecimento, é como aquela pessoa que não foi concedida. Não se compara. Então depois ele fala, fortalecendo o nosso monoteísmo, que é a parte mais importante, que é a coisa que mais pesa na balança, irmãos e irmãs, no dia do juízo final, nas boas obras, o monoteísmo. Quem chega a conhecer os nomes e atributos divinos, então seu coração se inunda de respeito, amor, submissão a Allah, louvado seja. Quando a pessoa conhece mesmo a Deus, o que ele fala? Inunda de respeito, temência a Deus, amor, submissão a Deus. O que significa Islã? Ou muçulmano? As pessoas falam, o que é muçulmano? Muitos não entendem. O que significa muçulmano? Muçulmano é os árabes lá. Se apavora. Muçulmano é árabe. O que tem a ver muçulmano com árabe? Não, muçulmano é os árabes. É assim que entendem. Mas se ela parasse um pouco para refletir, eu quero procurar a origem dessa palavra. Ela ia se interessar mais. Para saber mais sobre isso. Muçulmano, essa palavra muslim, que é na língua árabe, significa, irmãos e irmãs, submissão, submisso. Ou seja, Islã significa submissão a Deus. E muçulmano significa o quê? Submisso a Deus. O que é submissão? Se a gente parar para refletir, aquela pessoa que é obediente, obediência a Deus, cumprir com os mandamentos de Deus, crer naquilo que Deus revelou, confiar em Deus, ter a plena confiança em Deus o Altíssimo. Crer somente nele, crer na unicidade dele. Isso que significa o que é um muçulmano. Agora, se eu perguntar para qualquer pessoa, os profetas eram dessa forma ou não? Tem um profeta que foi enviado para seu povo, de todos que a gente conhece, José, Jacó, Isaac, Ismael, João, Jesus, Davi, Salomão, Jó, Jonas, Isaías, Elias, qualquer profeta que não era dessa forma, era o que? Submisso a Deus, submisso às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus. O que ele pregava? A unicidade de Deus. Ó povo, adorai a Deus e acreditem que eu sou o testemunho e que eu sou o mensageiro de Deus para vós, e não foi ordenado a mim a não ser adorar a Deus. Essa era a mensagem de todos. Nenhum trouxe uma mensagem diferente que essa. Desde o profeta Adão, que é para sobre ele, nosso pai, até o profeta Muhammad, que é para sobre ele. Isso a gente citou em várias aulas com evidências e argumentos. Quem fala o contrário disso, que traga as evidências. Se é dos verídicos, estamos aqui. Será um prazer em conversar. Quem fala o contrário disso, que os profetas não pregaram o quê? A unicidade de Deus. Dessa forma que a pessoa conhece a Deus, conhece o seu Criador. E quando tu conhece, automaticamente tu ama Deus Altíssimo. Quando tu conhece Ele de verdade, você ama, obedece, se torna submisso, tanto de corpo como em alma, a Deus somente. Quando tu reza e tem essa submissão, não é como tu reza, é um mandamento de Deus, só fazendo Allahu Akbar, movimentos. Mas quando a gente reza, sabendo o que significa submissão a Deus, a obediência, conhecendo a Deus, como que fala? Arif billah, essa palavra, se a pessoa entendesse, conhecedor, conhece Deus de verdade. Quando ele fala Allahu Akbar, é como aquela pessoa, quando fala Allahu Akbar, só fazendo aqueles movimentos e acabou a reza e deu. Saiu da mesquita, acabou tudo. A religião é só dentro da mesquita. Tem que ser obediente somente para a mesquita. E ainda tem pessoas que acham que fazem muito. Eu rezo 5 orações.
Parece que está fazendo um favor para Deus. Precisa das orações dele. Isso aqui é para o teu benefício. As orações é para o teu benefício. Se tu rezar ou não rezar, Deus Altíssimo que não diminui o reino, a soberania dele, e também não aumenta se tu rezar. Tu reza para você. Então tudo isso, irmãos e irmãs, o que é? A pessoa quando conhece a Deus, tudo se torna diferente. O jeito de falar com as pessoas, o jeito de tratar as pessoas, a humildade no coração, o controle do ego, isso que mais importa. E a coisa que mais difícil de você lidar na vida é controlar o seu ego. Seu ego sempre quer te tornar melhor, te fazer maior, dessa forma. Você é o melhor, você tem mais sabedoria. Tu controlar aquela maldade que se encontra dentro de ti. A alma, querendo o quê? Descansar. 4 da manhã toca o despertador, aquele frio, vamos dormir mais um pouco só, descansar, daqui a pouco a gente reza, quando vê 6, 7 da manhã, você foi o dia, ou seja, nasceu o dia, saiu o horário da oração, vou ter que repor a oração perdida. Tudo isso. Então, esse autocontrole, a gente aonde encontra ele? Essa verdadeira felicidade, essa verdadeira tranquilidade que todo mundo procura, os nomes e nos atributos de Deus, quando a pessoa entende. Pega um nome e começa o que é ler sobre esse nome. E praticar. Torna esse nome de Deus o que? Uma parte da sua vida. Vamos falar que tem 99. 99 nomes. Pega esse nome, um nome de cada esses 99 e começa a praticar na sua vida e vê o benefício, o fruto em sua vida. Quando tu sabe que Deus é onipotente. Tu vai temer ao quem? Quem tu vai temer quando tu sabe que Deus é onipotente? Quando jogar Abraão dentro do fogo, quem não ia temer? Aquela fogueira, que ficaram dias e dias para fazer aquela fogueira. E narrativa fala que ele ficou 40 dias dentro da fogueira, segundo as narrativas. Qual que era a preocupação de Abraão? Estava preocupado? Normal. Mataram ele e tudo, ele esperando. Tinha confiança no coração dele. Ele sabe que o Deus dele é o Qadir, onipotente. Ele tinha certeza disso. Eles estão o quê? Planejando o mal contra mim. Mas será que Deus permitiu, escreveu, decretou esse mal sobre mim? Aí que é a pergunta. Quando jogaram ele no fogo, o anjo Gabriel chega até ele. Fala: Abraão, olha o momento, tô caindo numa fogueira, que é seu fim. Precisa de alguma coisa, Abraão? Um teste de Deus para com ele. Olha para ele: de ti nada, de Deus sim. Olha a resposta. Por isso que Abraão, quando a gente lê, tu vai entender porque Deus Altíssimo aconselha todos nós o quê? A seguir a religião de Abraão, a fé de Abraão. E sempre o que ele usa, presta atenção, sobre Abraão, ele tem 2 qualidades sempre, Abraão, que é sempre citado no Corão, uma atrás da outra, que ele era o quê? Monoteísta. E a segunda, muçulmano, submisso a Deus. E a terceira, não era dos idólatras. Afirmando: e a religião verdadeira é a religião de Abraão. A fé verdadeira é a fé de Abraão, o pai dos profetas, o monoteísta, quebrador de estátuas, Abraão. A verdade é no seguimento de Abraão. Por isso que todas as religiões querem falar o quê? Sou seguidor de Abraão. Todas. Tanto do judaísmo, como cristianismo, como islamismo. Quero falar o quê? Nosso seguimento, a nossa crença de Abraão, ele sabe? É ali que é a fé, ali que é a verdade. A descendência de Abraão, que foi abençoada, como a gente sabe, tanto de Isaac como de Ismael. Que a paz de Deus esteja sobre todos eles. Então tudo isso, irmãos e irmãs, o que? Quando a pessoa conhece a Deus, quando a pessoa de verdade conhece a Deus, sabe que meu Deus é onipotente. Então esse problema será resolvido. Por isso que tem algumas pessoas que ficam apavoradas. Parece que o problema que aconteceu da vida dela não tinha acontecido antes. Se esquece
que ela passou por situações e ocasiões maiores do que essas adversidades, mas se esquece naquele momento: esse é meu fim, acabou para mim, esse é a minha aniquilação, não tenho mais, não tenho o que eu fazer mais. E passa algum momento, algumas horas, e tudo é resolvido. Deus Altíssimo resolve tudo para essa pessoa. Ela não sabe, não lembra que o Deus dela é onipotente, tudo pode. Que Deus quer facilidade para nós na religião e não quer dificuldade. Por isso que o profeta fala, que eu passo sobre ele. Isso aqui é um ensinamento para a gente entender. Facilitem, isso é uma ordem do profeta para nós, e não dificultem. Facilitem para as pessoas e não dificultem. Facilite para as pessoas naquilo que é lícito para com elas. Isso que ele quer significar. E não dificultem para elas na religião. Não seja um motivo das pessoas odiarem o que? A religião. Não seja você um motivo das pessoas o que? Odiarem a religião por causa sua, por causa do seu caráter, o seu tratamento pelas pessoas, com as pessoas. Por isso que os sábios, eles tinham uma súplica que eles sempre faziam: Deus, faça de nós o que? Misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para com elas. Como Jesus foi o que? Misericórdia para as pessoas. Como Muhammad foi o que? Misericórdia para as pessoas. Como Moisés foi o que? Misericórdia para as pessoas. Como Abraão foi o que? Misericórdia para as pessoas, e não castigo. Por isso que sempre o que a pessoa suplica isso. Não seja um motivo de uma pessoa que se afastar da religião de Deus por causa sua. Não seja você a pessoa que deixa as pessoas distantes dos rituais religiosos por causa da sua ignorância, do seu radicalismo. Isso guarda para você. Guarda para você. Tu quer fazer o que tu quer tornar, o que é recomendado, obrigatório? Faz você. Faz você, pratica você. Não torna isso em cima dos teus irmãos ou das tuas irmãs. Quem é o legislador? Deus Altíssimo. Ele que dá as leis, não é você, não é eu. Ele que dá, ele que torna isso lícito e ele que torna isso ilícito. Não somos nós. Então tudo isso que a gente aprende quando a gente aprende os significados dos nomes de Deus, os atributos de Deus, e pratica isso que na nossa vida. Então esse é o conhecer. Não quero prolongar muito esse subcapítulo. Agora, para a gente encerrar, tem 2 que ele cita, que é louvar a Allah por meio de seus belos nomes. É uma das melhores formas de recordar Allah. Allah disse no Corão 33:41: ó crentes, recordai Allah constantemente, com bastante frequência. Como o profeta fala aqui sobre ele, não tem dádiva que foi dada maior para um servo do que a dádiva da lembrança de Deus, ou, em outra versão, outra narrativa, do que uma língua que lembra de Deus constantemente. Sempre lembrando de Deus. O que é lembrar de Deus, irmãos? Não é só como às vezes as pessoas entendem, que é só ficar falando aqui, ó, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Isso o que é? É lembrança, não há dúvidas nisso. Mas lembrar de Deus também em ocasiões difíceis, como Abraão lembrou de Deus quando estava sendo jogado o quê? No fogo. Quando Ismael, que passou sobre ele, estava sendo sacrificado, imagina, deu o pescoço dele: pai, faz o que você quer, se Deus quiser, inshallah, tu vai me encontrar dos pacientes. Isso que é a pessoa que lembrar de Deus nesse momento. Se era outro, o meu pai vem comigo falando que ia me degolar, essa é boa, fazer um sacrifício. Pai, faz tu sozinho, pai. Faz tu sozinho, pai. Não tem nada a ver com esse seu sacrifício que Deus revelou para ti. Mas pelo contrário, tu vai encontrar o quê? Tu vai me encontrar, se Deus quiser, dos pacientes, dos tementes, dos piedosos, dos obedientes, dos submissos a Deus. E a faca o quê? Não cortou. Tudo isso que é a pessoa que lembrando de Deus nas adversidades.
Quando as pessoas tudo se juntaram para tentar acabar com o Islã na Surat Al-Ahzab, que é a sura dos partidos, né? Quando se juntaram, de tudo que é lugar vieram, e os judeus também. Hoje a gente o quê? Acaba com o Islã. O profeta confiou em quem? Em Deus Altíssimo. Os companheiros não fizeram nada, só fizeram aquela trincheira e confiando em Deus somente, lembrando de Deus naquela hora. Só um vento Deus mandou, todos eles o quê? Voltaram de onde eles saíram. Não teve guerra, não teve nada. Quem que livrou eles? Não é só a recordação que pronunciando Subhanallah, Alhamdulillah, tu entender isso que tu pronuncia, tu entender nos momentos difíceis, nas adversidades da sua vida, tu entender o que significa o que? Lembrar de Deus. E principalmente, presta atenção dessa regra profética. Quem lembra de Deus na facilidade, Deus lembrará dele na dificuldade. Isso é uma regra profética. Lembra de Deus, é como o profeta quer falar para ti, ó. Lembra de Deus quando você está o quê? Feliz, alegre, quando tudo está correndo bem, quando tudo está dando certo. Para você ser lembrado quando tudo ficar difícil, quando tudo estiver dando errado, para Deus o Altíssimo que é lembrar de você. Isso é uma regra o que profética. Se a pessoa entendesse isso, a gente não pode fazer como a maioria das pessoas fazem. Só lembramos de Deus quando a gente precisa. Não reza, não jejua, fulano jejua, fulano. Reza, fulano. Deus ordenou isso para você. Isso é um bem para você. Não tenho tempo, eu trabalho, não consigo. Não. Sempre tem uma desculpa. Agora adoeceu o filho. É o primeiro a entrar na mesquita. Toda hora de jejum. Supliquem pelo meu filho, tudo. Deus Altíssimo curou o filho dele. Fulano, onde você está? Faz tempo que não vem para a mesquita. O trabalho, tu sabe como que é, volta, como que é, como era. Só lembra de Deus o que? Quando precisa de algo. Isso é que nem o que um mesquinho. Só dá quando apertam ele. Ele o quê? Abre a mão. Que nem um mesquinho. Ele barril, ele laim. Só quando o quê? Não tem outra saída, abre a mão. Então não seja esse adorador. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que adora, que reconhece, que glorifica, que exalta a Deus, tanto na facilidade como na dificuldade. E isso só acontece com um crente, como o profeta fala, que é a paz de Deus sobre ele, admirável. Adjaban ele fala, quer dizer admirável, é o caso do crente. Quando acontece algo bom para ele, ele agradece a Deus. Louvado seja Deus que me concedeu isso. Graças a Deus por essa dádiva, por essa bênção. E quando acontece algo, uma adversidade com ele, ele pacienta. E isso não acontece, o profeta fala, a não ser com o crente. Será recompensado nisso, no momento que ele estava na alegria, agradecendo, exaltando a Deus, e também será agraciado no momento que ele estava na adversidade, tendo paciência, perseverança, confiando naquilo que Deus o Altíssimo prometeu para ele. Então não se comparam essas pessoas, não se comparam. E no último, irmãos e irmãs, pode-se pedir e suplicar a Allah por meio de seus nomes e atributos. Isso é outros benefícios que a gente pode usar os nomes de Deus. Allah o Altíssimo disse, a Allah pertence os nomes mais sublimes. O versículo que a gente leu agora há pouco. Invocai-o, pois através deles, ou seja, através desses nomes. Um exemplo disso é dizer, o sustentador, conceda-me o sustento. Está endividado, não sabe mais o que faz, está passando dificuldade no sustento. Para quem você deve pedir o sustento? Para quem sustenta. Deus fala, o sustento de vocês, rizqukum fis sama wa ma tu'adun. O sustento de vocês estão nos céus, ou seja, nas mãos de Deus o Altíssimo. Pertence a Deus.
e daquilo que foi prometido para vós. O sustento de vocês, aquilo que foi prometido, decretado para vós, se encontra nas mãos de Deus o Altíssimo. Por isso, irmãos e irmãs, que o sustento é só na vida da gente. Ou seja, quando a pessoa morre, morre com ela, que é o sustento dela. Por isso, se você notar que as pessoas que Jesus, filho de Maria, que passou sobre ele, o profeta Jesus, o nobre profeta, quando ele o que ressuscitava as pessoas, ele deixava elas o que vivas? Não, era só por um momento, um milagre que Deus concedeu para ele. Depois eles voltavam o quê? Para seus túmulos. E dos motivos disso, quando perguntaram para ele, o que ele fala, Jesus? Ele acabou o sustento dele na terra. O sustento dele o quê? Acabou nessa terra. Se eu deixar ele o quê? Morrerá por causa do sustento. Não terá sustento nessa terra. Terá muita dificuldade. Então, o milagre também, claro que tinha vários motivos por ele ter feito esse milagre, mas um dos motivos ele ensina a nós que o sustento é o que na vida. Quando a pessoa morre, morre também com ela o sustento dela, aquilo que Deus o quê? Decretou para ela como sustento. Outra coisa, agora tu pode usar os nomes de Deus também, qualquer nome, agora o sustentador, quando você o quê? Precisa de misericórdia, ou misericordioso, tenha misericórdia de mim, ou aquele que perdoa tudo, Al-Ghafar, perdoa-me. Então você usa de acordo com a súplica que você vai fazer. Outra coisa também mostrando que Deus, o Altíssimo, quando tu entende também esse nome, sustentador, é a mesma passagem que acontece com Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, era um grande sábio entre os muçulmanos, e ele morreu no ano 110, ou seja, ele alcançou os companheiros do profeta, e os companheiros do profeta, ele é um deles. Ele fala, quando falaram para ele, Hassan, tu não viu quanto que está o preço do pão? Está muito caro, até hoje a gente escuta essas frases. Olha aí o pão, a gente comprava 4 pães por R$1, R$2, agora estão vendendo 4 pães por R$5. Tu não está vendo, tudo está ficando mais caro. Está vendo, hoje tu compra uma coisa por R$5, amanhã tu compra por 10, reclamando para ele as pessoas. E o Hassan falou, eu não me preocupo com isso. Ele pobre, falou, não é um cara rico falando, tenho milhões, que é? Ficou mais caro R$2? Para mim não tem problema, tem uma empresa, não sei o que. Uma pessoa pobre, mas confiante em Deus, sabe quem é o sustentador. O que ele responde para eles? Aquele que me sustentou quando o pão custava R$2, é o mesmo que vai me sustentar quando o pão está R$4. Mudou de sustentador ou é o mesmo Allah? É o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra? É o mesmo. Então isso mostra que a confiança dessas pessoas nos nomes e atributos de Deus, o Altíssimo. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.